Boa tarde, queridos alunos, boa tarde, queridos professores. É uma satisfação enorme estar com vocês para mais essa jornada de hoje. Nosso boa tarde aí para a turma de Queimada Nova, nosso boa tarde para a turma de Teresina assistindo aí, boa tarde Parnaíba, boa tarde Santo Antônio, boa tarde a turma que está acompanhando pelo YouTube também. E nosso boa tarde a todos vocês. E o nosso tema que nós vamos trabalhar hoje é ética, conceito, código de ética, conceitos e objetivos. Vamos lá, então, passando aqui a nossa tela, que o nosso objeto de conhecimento, código de ética, conceitos e objetivos. Então, e o nosso objetivo é compreender o que o código de ética é um documento que estabelece os princípios e as normas que definem as práticas de atuação na empresa, de uma empresa, e refletir sobre a importância do código de ética que norteia o exercício da prática da atividade em diversas profissões. Aqui nós vamos colocar no aspecto mais geral, tá? Depois nós vamos ter um momento para falar mais especificamente da ética ligada às finanças. Mas antes, vamos ver aqui, né, as nossas questões que a gente deixou na aula passada do praticando, né? Veja aí, a gente deixou a questão com vocês aí, colocando aí. O brasileiro tem noção clara dos comportamentos éticos e morais adequados, mas vive sobre o espectro da corrupção, revela uma pesquisa. Se o país fosse resultado dos padrões morais que as pessoas dizem aprovar, pareceria mais com a Escandinávia do que com a Buzundanga, né? Uma cidade aí fictícia de Lima Barreto. E aí, colocamos assim também para vocês. O distanciamento entre reconhecer e cumprir efetivamente o que é moral constitui uma ambiguidade inerente do humano ao humano, porque as normas morais são... Resposta aí no chat. Vamos movimentar esse chat, pessoal? Vamos lá? Aí, Davi, Kathleen, a turma do YouTube aí, todinha, e as turmas do chat da IPTV que está na sala de aula aí, vamos colocar aí também? Temos os representantes aí para coletar a informação. Qual é a letra que a gente responde isso aí? Vamos lá? Estou aguardando as respostas. Bom, vamos ver aí direitinho as respostas, né? Acontecendo. Então vamos aqui agora ver, conferir o nosso gabarito, né? Bom, veja aí, né? São criadas pelo homem que concede a si mesmo a lei a qual deve se submeter. Então, está aí nosso gabarito para vocês dessa questão. Professor, na avaliação, na provinha que a gente vai fazer, vai ter questões assim? Algumas assim com um grau de complexidade maior e outra com um grau de complexidade um pouquinho menor. Tá? Fiquem tranquilos que não é coisa assim de pegar pesado demais. Deixamos também a outra questão que está relacionada a essa tirinha que a gente tem aí do lado, que relaciona a figura do inquilino ao qual a personagem da tirinha se refere. Lá na tirinha, né? Tome, a criança falando, Tome, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar balas, mas não consegui. E tudo por causa do maldito inquilino que começou a dizer que isso é muito feio, que não se faz, e sei lá mais o quê. E continua, né? A mãe pergunta assim, mas que inquilino? A criança responde, esse que a gente tem aqui dentro. E aí, qual é a resposta que a gente tem para essa questão? Vamos lá? Uma questão bastante curiosa, aí, envolvendo aí até uma historinha bastante interessante. Né? Conferindo, pessoal, né? Vamos lá, olhares de reprovação, filhos da coação, não, né? Habitantes da mesma casa, também não, né? Temor de possível castigo, não. E o gabarito nosso é a consciência
da obrigação moral. Vamos lá, conferindo aí no chat aí. Vamos ver se o chat do IPTV também, da sala de aula aí, das turmas que estão acompanhando, está funcionando. Aguardando as respostas de vocês. Temos aí o seguinte, né? Agora uma questão com um pouquinho mais, que exige um pouquinho mais, uma resposta um pouquinho mais longa, mas assim. O empregador, o funcionário e o RH, os agentes da ética no trabalho, e cada um tem seu papel para que a realidade corresponda à expectativa sobre esse assunto. O assunto ética. Qual o papel de cada um desses agentes? Essa foi a pergunta que a gente deixou. Saber qual é o papel de cada um. Do empregador, do empregado ou funcionário e do RH. A pessoa que cuida lá das pessoas, das organizações. Vamos conferir, porque essa é uma resposta um pouquinho mais longa. Vamos conferir aqui o nosso gabarito. Né? Papel do empregador. Pessoal, a ética profissional não é algo que se pode esperar dos funcionários sem que esteja presente também a alta gestão. Como quando nós falamos de ética, pessoal, nós temos que levar em consideração que, do ponto de vista, não é só dos funcionários. Tá? Ele também envolve todas as pessoas, né? Envolve todas as pessoas da organização, inclusive a alta gestão. Não é algo só dos funcionários. E assim, o empregador tem o papel de quê? De dar o exemplo. Definir a ética como um valor da organização. Também planejar as ações que perpassem pelos valores éticos. Agir de forma ética com os colaboradores. Né? Não é aquela coisa assim, né? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. É dar exemplo mesmo. Se você faz correto, faz correto. Não adianta nada estar dizendo que os profissionais, que as pessoas têm que ser honestas com seus clientes, se o próprio gestor pratica a desonestidade, aceita propina, essas coisas, em negociações não transparentes e tudo mais. Papel do funcionário. Veja só, uma vez definida quais são os princípios, quais são as éticas, quais são a conduta que tem que ser dentro da organização, né? Nós temos aí que para o funcionário, né, precisa dar atenção à cultura da empresa, dar atenção à cultura e aos princípios éticos desenvolvidos ao longo da vida e uma conduta ética no trabalho, para manter uma conduta. Veja só, você como funcionário não pode desconsiderar todos os princípios éticos que você desenvolveu ao longo da vida, desde quando você nasceu. Não, os princípios da empresa aqui é totalmente diferente, né? Não respeita os outros. Não é bem assim, não. Tá? Você tem que dar atenção à cultura da empresa, seguir os princípios éticos que regem a empresa, manter uma boa conduta, colaborar com a equipe e buscar autoconhecimento e agir com respeito e empatia. Considerar as outras pessoas. Esse é o papel do nosso querido funcionário. Né? Mas, pessoal, lembre-se de uma coisa, né? Respeite os teus princípios também. Se a empresa tem algumas práticas ou alguma na sua cultura, tem alguma coisa que lá dos seus princípios que ferem os teus princípios éticos, de distinguir o que é o bem e o que é o mal, buscar o virtuoso, e a empresa não tem esses princípios, é hora de deixar essa empresa e procurar outra. E o papel do RH, ele precisa cuidar que o cultivo e a promoção da ética no trabalho aconteça para que se dê de forma consciente e constante. Então, o papel do agente de RH é promover a ética do trabalho, cuidar para que seja um princípio a ser seguido por todos,
Fazer a gestão de pessoas de forma estratégica, criar ações voltadas para cada perfil colaborador. Né? Não é fazer coisas que vá colocar as pessoas de forma complicada. Né? Vamos ver aí o que está aí o William, Davi, William. Tá? Vamos ver aí. Aí o William está colocando, né? Com esses princípios ele pode ser considerado líder. Davi, veja só. Se você está se referindo ao profissional de RH, dependendo da circunstância, ele pode ser considerado líder, sim. Porque a questão da liderança não significa que é uma coisa fixa. Depende das condições e, em algumas circunstâncias, o RH, a pessoa que responde lá pelo RH, pode ser considerado líder. Em algumas situações, o empregado também pode ser considerado líder e o empregador também pode ser considerado líder. Lembra que nós temos duas questões. Nós temos, na circunstância, nós temos o chamado chefe, de uma maneira bastante genérica, e nós temos também o nosso líder. Nem sempre o chefe é o líder, mas o ideal seria que o líder fosse o chefe. Então, o ideal seria que teria um chefe líder. Esse seria o ideal. Mas existem algumas questões de gestão que divergem um pouco esses papéis. Né? E é um pouco complicado ser o chefe líder. O ideal seria ter essa conciliação aí, para que a coisa funcionasse bem. Né? Dependendo da circunstância, pode sim ou pode não ser considerado um líder. Tá? Vou pegar isso aqui para deixar isso aqui bem limpinho para vocês, só marcar aqui a nossa resposta aqui. Tá? Agora sim, vamos ver. Aí, William, agora, né? O funcionário, né? O funcionário pode ser o líder, sim, pode. Depende da circunstância, tá, Davi? É Davi ou é Dave? Não, é Davi mesmo, né? Eu tenho um filho que é escrito da mesma forma e eu chamo ele de Davi também. Espero que seja a mesma pronúncia para vocês. Olha lá, a quarta questão, né? Os líderes, qualquer que seja o nível que exerça sua liderança, o compromisso com os princípios e valores morais, assim como a avaliação dos atos e palavras, deve ser realizado de maneira ainda mais criteriosa, tendo em vista a influência que o líder exerce sobre o grupo que lidera e sobre as pessoas que dele dependem. Nesse sentido, o líder ético deve pautar-se seu comportamento em quais aspectos? Gostou, né? Tem o Davi também. Então, e aí, pessoal? Essa agora do líder. Qual é o comportamento que deve ter? Quais os aspectos que um líder deve se pautar? Vamos lá, né? Também é uma resposta um pouquinho mais longa. Né? Então, olha aí. Primeiro assim, agir com humildade. Vamos grifar só os pontos principais aqui, né? Para vocês, tá? Olha aí, o líder deve agir com humildade e ter um propósito de criar valor e gerar benefícios para as pessoas sobre as quais exerce influência, ou seja, os stakeholders. Né? Tendo sempre em mente o fato de que o mundo não gira ao seu redor. É bom ouvir um pouquinho de Pepeu Gomes, que tem lá. A terra, o sol não gira, né? Quem gira é a terra. Né? Então nós não somos o sol, nós somos a terra. Nós aqui giramos em torno do contexto como um todo. Tratar as pessoas com respeito e consideração,
dedicando atenção aos seus problemas e procurando atender às suas reais necessidades, colocando-se na situação do outro e tentar entender o problema sob sua ótica, tratando-o como gostaria de ser tratado. Aqui, pessoal, envolve a questão de empatia, né? Quando a gente fala, pessoal, aqui, dedicar atenção aos problemas e preocupação de atender às necessidades, não significa que a pessoa tem que ser um frouxo, uma coisa assim, né? Não significa que a pessoa vai ser tal, né? Ele tem que entender, mas assim, se perceber que a outra pessoa está agindo de forma equivocada, ele tem que agir também com os princípios éticos. Não pode esquecer seus princípios éticos. Outra coisa, jamais abrir mão de seus valores. Ou seja, você tem que ter os valores, mas vamos supor o seguinte, você trabalha numa organização em que o chefe pega e diz assim, não, vai lá e pega a propina e fecha o negócio lá com um outro lá e tal. Porra, teus valores são o quê? Teus valores pessoais, pessoal. Se a empresa está forçando você a não ter isso, né? Então, olha aí, muito bem, Davi Williman, né? A Escola Maria do Carmo da Cruz, Reverdosa da Cruz, né? Bairro de Seu, Teresina, Piauí. Muito bom estar com vocês, tá? É isso aí, muito bom. Então, pessoal, teus valores éticos são, né, principais, né? Sim, você é contratado para trabalhar numa empresa e aí o chefe diz assim, não, taca lá uma taxa de juros lá. Esse cara já está morrendo, já está todo enrolado. Cobra lá, deixa ele vai quebrar mesmo e tal. Não preocupa não. Ele já está quebrando, bota a taxa de juros lá. Taca lá 20% nele, lá nesse negócio aí, pronto, estamos fechados esse negócio. Não é bem assim não. Você tem que ter os valores éticos para não fazer também um desrespeito ao ser humano. Conscientizar-se que suas ações afetarão a vida de muitas pessoas, né? E principalmente dos seus liderados, que vão seguir seus exemplos. É importante você saber que as tuas ações como líder vai afetar todas as pessoas que você está liderando. Também assumir responsabilidade pelos seus atos praticados e aqueles praticados por seus liderados também, no cumprimento das suas orientações. Eu mandei o fulano, né, fazer uma coisa lá. Mandei ele fazer um contrato lá, botar uma cláusula exorbitante no contrato de empréstimo lá. Ele colocou lá, né? E, assim, né? A coisa deu errado. Eu não, aí tirar o corpo fora? Não foi eu que mandei, não. Né? Pera aí, rapaz, você mandou, foi fazer mesmo. Então assuma a tua responsabilidade. Deu errado? Então você assume. Estar disposto a aprender continuamente. Né? Como uma pessoa, um profissional também, consciente de que sempre há muito o que fazer e aprender, a liderança é uma jornada de aprendizado sem fim. Sempre nós vamos ter aprendizado. Aprender sempre vai ser bom. Então, guardem isso para vocês e vocês vão estar sempre aprendendo, levando a vida, né, cada vez melhorando os conhecimentos. Lembra de Sócrates lá? Falou que sei, que nada sei. À medida que vai aprendendo, você vai aprendendo e vai vendo que você precisa aprender um pouco mais. Comprometer-se consigo mesmo a construir um mundo melhor e mais justo. E agir de acordo com os valores morais vigentes na determinada sociedade, sem se importar com possíveis consequências desagradáveis. Então, é comprometer com um mundo melhor. Então, pessoal, a gente tem visto algumas situações aí que passar pelo Brasil afora aí, algumas situações que as pessoas, né, agem, né, com interesse, né, e despreocupados com as questões da pessoa humana, da sociedade. No período da pandemia a gente viu muito disso, né?
algumas pessoas pouco preocupadas com a questão da saúde. Não, deixa aí o pessoal, pega a doença e uns vão morrer, outros não e tal. Não, aí não funciona bem assim não. Tá? Então, o mundo será bem melhor se mais justo e se cada cidadão fizer a sua parte. Né? Então vamos fazer a nossa parte e esperamos que as outras pessoas também façam. E veja só, nós como prováveis líderes que vocês vão ser também, é importante saber que a contribuição de vocês vai contribuir para melhorar o mundo. Cuidar da coisa pública como se ela fosse sua. Tanto no que se refere às verbas como materiais, os bens públicos, como os bens públicos também, de todos os cidadãos. Por isso devemos ser tratados com o maior cuidado possível. Pessoal, a gente tem visto algumas questões, né? Algumas questões aí relacionadas à conservação das estações de ônibus, os ônibus e algumas obras, alguns prédios públicos sendo depredados. Né? Isso não é uma questão ética, né? Vamos lá, o William está colocando. Se alguém do grupo fazer algo de errado, a culpa vai ser do líder? Boa pergunta, Davi. É o seguinte, né? Imagina assim, você faz parte de uma equipe, e essa equipe tem as suas atribuições, cada um tem suas atribuições para fazer a sua parte. O líder, né? Se ele deu o comando de como deve ser feito, e alguma pessoa dentro daquele grupo comandou, mas foi sobre o comando do líder, o líder deve assumir responsabilidade. Ele saber discernir a verdadeira mesma situação de quem é que realmente causou o problema. Já vi muitas situações que um grupo, às vezes, de 4, 5, 10 pessoas, e aí um deles comete um erro e fica lá caladinho, não assume a responsabilidade. E às vezes até o líder tem dificuldade de identificar quem foi que cometeu a falha lá. Eu não estou colocando se a falha é por negligência ou foi por dolo, mas aconteceu um problema. E o líder às vezes não tem como identificar. E aí o gestor, né, no nível superior, tem lá, imagina, né, nesse grupo de vocês são 10 pessoas. E essas 10 pessoas, né, todo pai de famílias tem suas famílias, tem seus filhos e tudo mais, e apenas um cometeu uma falha. Muitas das vezes o que acontece, o gestor maior, né, pega tomar a decisão e fala assim, já que eu não sei quem foi, eu sei que foi aí nesse grupo, mas eu não sei quem foi, para a gente resolver isso e não ter problema ou ficar apontando todos vão ser punidos na mesma proporção. Aí vem assim, né? A postura ética, né? A pessoa saber, assumir. Assuma o risco, né? Se for o líder, assuma o risco aí. Né? Assuma pela equipe e procure saber quem é que foi. O ideal é quem cometeu a falha, cometer mesmo. Dizer. Tivemos aí na história do futebol, né? O nosso Filipão, né? Vários outros treinadores também perderam o campeonato. E aí, na hora lá de dizer lá, não, a culpa foi lá do jogador. Tal. O treinador lá, na época lá, o Filipão pegou e falou assim, não, eu. Né, pegou e disse, não, foi eu mesmo que fui culpado, eu que agi de forma inadequada e tudo mais. Não previ lá, e deu uma justificativa lá e tal, aí assumiu o erro. Tá? Pense bem nisso, pessoal. Nem por isso, né, o Filipão passou a ser desconsiderado pelos outros clubes para ser contratado. Passou a ser considerado pelos jogadores como um líder mesmo. Né? E aquele que
Não tira o corpo fora para jogar a culpa para cima dos outros. Então, pensem nisso. E aí, pegamos aí 8, né? Postura. Podemos, então, começar a conversar com vocês agora sobre ética e suas relações no mundo do trabalho. Veja que a gente colocou aí alguns sloganzinhos, né? Ali na frente. Respeito, igualdade, valor, direitos, tá? Essas coisas todas. Muito bom, né? Muito bom. Vamos lá, né? No campo profissional, profissional é um adjetivo, né? Que vem lá do latim, professione mais ao. Significa pertence à profissão, que prepara para certas profissões que desempenha seu trabalho de modo sério, rigoroso e competente. Essa é a definição que está lá, né? Isso como adjetivo. Agora, como substantivo, significa que o que sabe de uma profissão, aquele que desempenha seu papel, seu trabalho com seriedade e competência. Como profissão, nós temos deriva lá do latim, com professio mais omnis, e significa professar, ensinar. Veja só, pessoal, a língua não é morta e a língua evolui. Atualmente, esse conceito de profissão, ele tem outros aspectos que pode ser, que atualmente esse conceito de profissão é o trabalho que se pratica com habitualidade a serviço de terceiro, é a prática constante de um ofício. Bom, compreendemos aí então esse termo profissão. Ofício. Conceito de ofício. Ofício vem lá do latim, né? Officium. O termo ofício está ligado com o vocábulo latim opifex, ou opus, obra, e flex, fazer. Então, nós temos lá que o ofício está relacionado com o quê? Aquele que faz, né? Aquele que faz a obra. Ofício do trabalho. Agora nós podemos começar a conversar um pouquinho mais, já que a gente lembrou alguns aspectos aí, bastante. Podemos começar a conversar sobre código de ética profissional e suas regras deontológicas, né? Deontologia é parte da filosofia, ou ciência do dever e da obrigação. Então, a deontologia está relacionada com a ciência do dever e da obrigação. Esse termo criado em 1934 pelo filósofo inglês Jeremy Bentham para falar sobre o ramo da ética que é objeto de estudos e fundamentos do dever e da moral. Então, nós temos que deontologia é tratado dos deveres e da moral. É uma teoria que está relacionada às escolhas dos indivíduos entre o que é moralmente necessário e serve para nortear o que realmente deve ser feito. Veja que aqui, pessoal, entram dois conceitos aqui, o que é moralmente necessário e o que realmente deve ser feito. Deontologia é conhecida como a teoria do dever. Vamos ter que buscar aqui Immanuel Kant. 1724, 1804, também deu contribuições para a deontologia, né? E coloca lá, né? Que agir por dever é a maneira de dar ação ao valor moral. Então, está ligado aqui, agir por dever e valor moral. A perfeição moral só pode ser alcançada com a livre vontade.
Então aqui nós podemos dizer, né, colocar para você que dentro da ética nós colocamos para vocês a questão da liberdade, né? Mas também, lembra que nós colocamos a questão também da responsabilidade? Responsabilidade, né? Botamos também essa questão da responsabilidade para vocês, não foi? Ah, foi, professor, estou lembrado, né? Foi uma das primeiras aulas que o senhor colocou aí, né? Estava até dentro de um livrozinho, né? Então, a liberdade implica em responsabilidade. Tá? Liberdade implica também estar com... Vamos colocar aqui mais bonitinho aqui para ficar a palavra inteira, né? Meu professor, por que o senhor não coloca com a canetinha fininha, coloca sempre com o pincel? É porque a canetinha, pessoal, a letra fica terrível. Não? Responsabilidade. Tá? Então, temos aí a questão da responsabilidade associada. Liberdade e responsabilidade andam juntas. Então, o dever e a liberdade. Também temos aí o outro, o Edgar, né? Edgar Morin. A ética se manifesta em nós de maneira imperativa como uma exigência moral. E esse imperativo, pessoal, atinge de três formas, né? Três fontes interligadas entre si. Uma é uma fonte que é interior, uma fonte interior, que diz para nós como um dever, manifesta como um dever. Eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo outro. Outra fonte externa, que está ligado na fonte externa, que é constituída pela cultura e que tem a ver com a regulação das regras coletivas. Então, as regras coletivas influenciam também. E uma fonte anterior, que é originária da organização viva e transmitida geneticamente. Então, nós temos aí as transmissões entre as pessoas. Deontologia também pode ser considerada como um conjunto de princípios e regras de condutas ou deveres em uma determinada profissão. Então, um profissional, né, deve ter uma deontologia própria que rege o exercício da sua profissão. Então, o profissional, ele tem que ver, né, as regras do exercício da sua profissão, que por sua vez deve estar relacionado com o código de ética da sua categoria. Então, o código de ética lá de advogados tem que estar relacionado com a deontologia profissional, né? Eita, só, nós estamos aí, né? Como o Davi colocando aí também. Falou do Davi, o Davi colocando, né? Por favor, fecha o contato. Que ambos os lados têm ganhado para ter perfeição moral, né? Opa! Para fechar um contrato que ambos os lados que têm ganhando para ter a perfeição moral. É um princípio ético, né, de não prejudicar o outro, tá, Davi? Né? Se você tem duas pessoas que estão fechando um contrato e estão numa relação ganha-ganha, então eu fechei um contrato, todos estão ganhando. É a situação, por exemplo, lá de você foi contratado para trabalhar numa organização e essa organização, a empresa sabe o quanto vale o teu trabalho e ela tem que remunerar você de acordo com a tua qualificação para você sair. Não é tacar a exploração. Tem que ter um equilíbrio aí. Como observação, né, a deontologia estabelece normas diretoras das atividades profissionais
sob o signo de retidão moral ou honestidade, estabelecendo o exercício da profissão para você ter sempre assim, olha, o bem fazer e o evitar o mal. Então, se vocês vão desenvolver alguma ação, procure fazer bem feito. E professor, eu já vi aqui na empresa aqui do colega que trabalha aqui, que às vezes ele está falando lá, está digitando lá, está preparando, preparando o relatório lá, digitando, fazendo as informações que ele tem que fazer, mas deu 18 horas, ele simplesmente levanta e vai embora. Cadê o teu bem fazer? Cadê o bem fazer? Pô, você estava terminando o trabalho, deu 6 horas em ponto, você pega, fecha e vai embora. Olha, se aquele contrato tem que entregar no mesmo dia, teria que entregar naquele mesmo dia, né? Tem que olhar isso. Evitar o mal. Se você tem uma circunstância em que você pode praticar uma taxa de juros de, vamos botar aqui menor um pouco, né? Se você pode praticar uma taxa de juros de 2%, né? Até 10%, né? Que aí está dentro do mercado, né? E aí você tem uma pessoa que é altamente expert em finanças, né? Tem um padrão bastante alto de vida, é proprietário de uma empresa que está muito bem posicionada, e aí você pega para esse camarada, você aplica, negocia uma taxa de 2%. Aí vem aquela senhora lá, ou então aquele senhor lá aposentado, né, tudo mais e tal, que tem uma série de dificuldades e tudo mais, você passou a vida toda trabalhando, tem uma aposentadoria lá e está precisando de um recurso lá para fazer uma reforma na casa e tudo mais. Aí eu pergunto para vocês, né? Aí vocês jogam uma taxa de 10%. Será que isso aí é ético? Cadê o teu posicionamento? Com aquele empresário lá, né, que tinha bastante recurso e tal, e ele tem um poder de conversa bastante grande, eu apliquei 2% com ele, porque ele não aceitava outra coisa. Agora chegou um senhor aposentado e tudo mais e tal, inclusive que ele recebe aqui na nossa instituição mesmo e tal, eu taco, não, agora eu vou fazer minha receita aqui, vou compensar meus ganhos aqui e tal, e taca 10%. Não, não é bem assim, né? Isso aqui, pessoal, é totalmente fora, né? Vamos até riscar aqui assim, ó, fazer aqui um risco aqui, né? Isso aqui seria totalmente, essa prática totalmente antiética. Certo ou errado, né? Dentro da ideologia, né, nós temos aí agora também que analisar as questões dentro do certo e o errado. Bom, toda profissão, todo profissional, em todas as profissões, precisa fazer uma reflexão para aprofundar os seus conhecimentos do mundo moral e nos aspectos entre o bem e o mal. Então vamos dar uma avançada um pouquinho no nosso estudo da ética e refletir sobre os fundamentos e alguns princípios utilizados no mundo contemporâneo. Vamos partir do pressuposto que toda atividade profissional está sujeita a uma norma, a deontologia profissional, que elabora ideias e as normas que devem orientar a atividade profissional nas seguintes áreas. Na área da profissão, na área das relações profissionais e na área com o cliente. Na área da profissão, como norma fundamental, nós precisamos também saber zelar
com a sua competência profissional, honestidade, pelo bem, pelo bom nome e reputação da profissão exercida. Então, é ter zelo mesmo com aquilo que se faz. Ser honesto. Né? Tinha aquele personagem lá da escolinha do professor Raimundo, né? Se sei, sei. Se não sei, digo que não sei. Né? É ter honestidade. Muitas das vezes vocês vão deparar com situações que vocês não sabem e aí vão pedir para vocês, e aí? Como é que fica? Né? Como é que fica isso? É a história lá do contrato, né? Eu estou terminando, deu 6 horas, eu não trabalho um segundo a mais, e ponto, e vai embora. Atenção para vocês é o seguinte, a reputação de uma profissão não deve ser zerada por si mesma ou a qualquer preço. Então, nós temos que ter essa atenção do zelo da profissão. O pessoal aí é o médico, é o odontólogo, é o engenheiro, é o administrador, né? E tem que zelar pela sua profissão. Até porque, veja só, quando ocorre a formatura profissional, tem lá o juramento, não tem? Zelar pela minha profissão e tal, a respeito dos meus colegas. Faz lá uma declaração ética mesmo, deontológica. E essa atenção, pessoal, né, deve ser a consequência natural de valores e princípios éticos de todas as pessoas, né, dos membros de uma organização que está comprometida com a atividade social. Na área das relações profissionais, aí assim, é a relação que vocês têm. Uma coisa é com a profissão, uma relação que eu tenho com a minha profissão. Então eu tenho que zelar por ela. Agora é o seguinte, eu não sou isolado no mundo, dentro da organização, não sou isolado. Então eu tenho relações com outras pessoas, com outros profissionais. Entendemos? São os nossos colegas de trabalho. Nesse aspecto, nós precisamos ter lealdade, solidariedade profissionais, evitar críticas levianas, competição e concorrência desleal. Vocês vão deparar com situações daquele profissional que vocês têm assim, no linguajar mesmo aí, as pessoas falam, né? Que são aqueles que vão estar lá por uma postura mais ética, por uma postura invejosa. Vê que você está fazendo um trabalho com zelo e tudo mais. E aí, no colégio também tem, né? Chama lá, no colégio chama assim, eu já via meus filhos falando lá, daqueles meninos dos colegas dele que dedicavam bastante estudo e tudo mais. Aí eles viviam dizendo assim, os nerds, é os nerds, é os nerds. Então aquele profissional que zela pelo trabalho, e aí os outros ficam dizendo, não, é nerd, não vou com ele não sei o que, né? Eu não vou conversar com ele não, porque ele é nerd e tal, né? Ou então fazer críticas levianas, do tipo, coisa assim. Não, o camarada até que parece ser boa pessoa, mas, né, ele né? E aí insinua qualquer coisa lá de homossexualidade ou qualquer outra coisa. Isso, pessoal, é postura desleal, né? São críticas levianas. O que tem a ver a sexualidade de uma pessoa com a profissão dele? Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Ou então fazer uma competição desleal. Vamos dizer lá, você trabalha numa equipe de vendas, e aí você está fechando negócios lá, você tem a tua margem lá de prazo, de taxa, você tem tuas metas todas lá para fazer as tuas operações financeiras. E aí, o colega diz lá, vai lá, colocar lá para assim, fazer a competição, não.
Ah, ele vende muito, mas é porque ele dá taxa menor. Eu taco a taxa lá em cima. É. Desse jeito, pessoal. Não tem dó, não. Eu boto ela. Eu não dou pra, não é de 2 a 10%, eu taco a 10% dos clientes que se estrebuchem pra lá. Boa postura, né? E pega e diz pros outros, né? Fica dizendo pros outros. Ah, para as outras pessoas. Não, o fulano não é campeão de venda de contato, mas ele só trata taxa baixinha, né? Só taxa mínima. Ainda dá desconto ainda por cima e tal, e dá um prazo longo e tal, e fica lá querendo derrubar o outro. O pessoal, muitas das vezes, não chega nem a ter benefício pessoal, né? Às vezes é só mesmo por inveja mesmo, para querer ver a outra pessoa destruída. Então, isso é muito comum vocês verem. Vocês vão deparar com esse tipo de situação. E é importante que vocês saibam distinguir isso. Atenção, né? A, a lealdade e solidariedade, ela não deve acobertar qualquer ação de colega que prejudique o funcionamento da empresa. Então você sabe que você é leal aos teus colegas de trabalho, você tem lealdade com eles, e você vê que o colega está realizando algumas ações, atitudes, tendo algumas atitudes que prejudica a empresa como um todo. Eu já vi pessoas sabotando a empresa. Essa lealdade, pessoal, ela tem limite, tá? Ela tem limite, essa lealdade tem limite, que é justamente essa de não acobertar, né? Outro aspecto também, dentro de lealdade e solidariedade, é ferir a verdade, ou a justiça, ou a moral. Eu sou leal, tô vendo que o camarada, faz essas coisas irregulares e tudo mais, e você sabe que ele está cometendo crime. Aí você, leal, fica na tua. Não é bem assim, tá? Não é bem assim, não. A pessoa ter uma postura com relações das pessoas tem que ser verdadeiro nas coisas, né? Tem que considerar. Se você vê que o teu colega está fazendo alguma coisa, né? Em vez de você acobertar, você vai com ele e fala assim, meu amigo, é o seguinte, olha, gosto muito de ti, mas estou vendo que você está fazendo alguma coisa, as coisas assim, assim, assim. É claro, né? Não vá com leviandade também. Chega lá, eu acho que é você que está fazendo isso e tal, e descasca. Não, né? Peraí, né? Se você não tem certeza que é a pessoa, então procure ter certeza de quem é. E aí você vai lá conversar com a pessoa e vai dizer, olha, você tem certeza agora que é a pessoa. Então você vai lá e vai falar assim, ó, meu amigo, é o seguinte, olha, eu gosto muito de ti, sou leal, né? Sou solidário contigo nas tuas ações, porém, esse problema aí que você está, essa questão que você está aí prejudicando a empresa, aí explica para ele direitinho, você está prejudicando a empresa, e isso vai me prejudicar também. É melhor que você pare e converse lá com o superior lá, para não, esse aí não virar um problema maior para todos. E professor, mas na área de finanças, essas coisas, tem essas coisas? Tem. Imagine só, né? Se você cair, né, for contratado, mesmo na área de finanças, você vai trabalhar no setor de contabilidade. E aí a manipulação de dados na contabilidade é possível? É. Embora possa ser detectada pela auditoria, mas é possível fazer algum tipo de manipulação? É possível, sim. E você vê que a pessoa está lá manipulando os dados, tá? Com o objetivo de mostrar que a empresa está tendo resultado, está lá macunado com outra pessoa lá, então, para mostrar que a empresa está dando resultado, ou até mesmo para determinadas pessoas receber bônus, né, a mais, tá? Aí manipula os dados e gera informações falsas, prejudica a imagem da empresa, prejudica e pode prejudicar você também que trabalha na empresa. Com relação à clientela, também, né?
Veja só, quando nós falamos de clientela, preciso esclarecer para vocês que nós temos basicamente dois tipos de clientes, tá? Um cliente que vamos colocar aqui para vocês, né? Ficar bem clarozinho. Você pode ter um cliente, vamos puxar daqui, né? Clientela. Você pode ter um cliente externo. Você pode ter um cliente externo, mas também você pode ter também um cliente interno, né? Pode ter cliente interno e cliente externo. E, professor, como é que esse negócio aí de cliente externo, até que eu entendo esse negócio de cliente externo, né? Se eu for lá na padaria, eu vou comprar o meu pão lá e eu sou o cliente lá na padaria e tal. E aí eu sei que é cliente. E eu levo o pão, pago o pão e eu vou lá com frequência, eu sou cliente dessa padaria. Mas como é que é esse negócio de cliente interno? Vamos lá pegar o mesmo exemplo da padaria, para a gente explicar para vocês essa questão do cliente interno também. Tá? Vamos pegar o mesmo exemplo da padaria para a gente conversar com vocês a respeito. Vocês imaginam só, tem uma pessoa que proporciona o atendimento ao cliente externo. Está aqui, ó, o nosso profissional aqui que vai fazer o atendimento à nossa cliente aqui. Olha aqui, está entregando aqui, atendendo o cliente, entregando aqui ó, o pacote, tudinho, atendendo o cliente externo. Agora sim, esse camarada aí, que está lá na padaria, atendendo essa cliente, ele não faz o pão. Faz? Não. Quem faz o pão lá é o padeiro ou o confeiteiro que faz o pão, não é isso? Então, esse atendente aqui, esse funcionário aqui, ele tem como fornecedor dele o padeiro. O padeiro é o fornecedor desse atendente que atende a nossa cliente externa. Ô, professor, mas eu trabalho no departamento financeiro. Que negócio é esse aí? Eu não tenho cliente, não tenho cliente externo, não. Eu não tenho fornecedor interno, não. Não tem nada disso aí, não. Será que não? Vamos imaginar a seguinte situação. Você faz a parte financeira da empresa, certo? Você é de finanças, vai trabalhar no departamento financeiro, está fazendo a parte financeira da empresa. Cuida lá da tesouraria, lá dos pagamentos, certo? O setor de compras negocia lá com fornecedores uma condição de pagamento. E essa condição de pagamento foi negociado, comprado, tudo autorizado, tudo bonitinho, comprou lá os produtos, tudinho, e agora precisa de ser efetuado o pagamento. Para que o setor lá de compra, o pessoal que cuida das compras da organização, continue a comprar dos fornecedores, ele precisa que ocorra os pagamentos corretos, né? Então, você que é lá do financeiro, ao pagar, você está sendo um fornecedor de uma adimplência em relação ao setor de compra lá com os fornecedores. Professor, estou começando a entender. E se você trabalha lá no setor de contabilidade, a preparação dos relatórios contabilidades, ou então a preparação dos relatórios lá, se for no financeiro, preparação do fluxo de caixa, essas coisas, serve para quê? Para a gestão tomar decisão. Né? Se você fez um relatório lá de fluxo de caixa e está identificado que no dia tal o fluxo de caixa vai apresentar um problema lá, vai um saldo negativo, vai dar um furo lá, você está fornecendo informações para seu cliente gestor maior ou dono da empresa, você está gerando uma informação para ele que ele precisa tomar uma decisão. Professor, estou começando a entender. Estou começando a entender esse negócio. Estou começando a entender porque cada parte cada pessoa que tem da organização é um cliente e é um fornecedor.
É um cliente e é um fornecedor. É exatamente isso. Cada um atua assim. Bom, então com relação à clientela, né, uma coisa é certa, né? Se ele combinou com você, né, vamos supor lá que a senhora que está na padaria encomendou aí um bolo de aniversário de, por exemplo, assim, com uma dimensão ou uma pesagem de 2 quilos. Sabor chocolate. O que você vai entregar para ele? Você vai executar o serviço, entregar, conforme que for combinado. Eu combinei para entregar o bolo na sexta-feira, às 18 horas, bolo de chocolate com o peso aproximado de 2 quilos. E é o que eu vou entregar. Mas existe a possibilidade também de eu colocar uma margem exorbitante. Vimos agora, pessoal, nesse período agora da pandemia aí, da guerra lá da Ucrânia, Rússia, né? Um problema lá que quando anunciou que começou a guerra, não sei o quê, e agora vamos ter problema de fornecimento de petróleo no mundo. Alguns postos de gasolina em Teresina, ou no Brasil, pelo Brasil afora aí, imediatamente aumentaram o preço dos combustíveis. É forma justa? Claro que não. A outra questão é você ter alguns segredos profissionais, né? Também. Muitas das coisas você vai ter que, vamos dizer que a pessoa lá está encomendando, fazendo uma encomenda para você e tem uma série de coisas que ela quer que mantenha segredo para ser uma surpresa lá do bolo de aniversário, tal, quer que seja uma surpresa. Né? Vai fazer aniversário do filho, mas ela quer que seja uma surpresa. Pediu para você manter sigilo, segredo. E aí você vai ter que respeitar isso. Tá? Bom, nosso tempo, pessoal, nesse bloco, nessa aula, chegou no limite. Vamos dar uma pausa e a gente volta já já com vocês para continuar falando aí de ética na área da clientela, que aqui é muito importante, tá? É rapidinho, tá de volta.